Pessoal, áreas de figuras planas. Figuras planas são aquelas que têm duas dimensões, em exceção a circular. Todas as outras são formadas por segmentos e retas. A primeira figura plana que nós vamos estudar é o quadrado. O quadrado, pessoal, é uma figura com quatro lados iguais. Tá vendo? Nós temos aqui o lado A, aqui lado A e também do outro lado, lado A. No quadrado, nós vamos ter que a sua área é dada por lado vezes lado, ou seja, a área vai ser A vezes A, e como A vezes A é A ao quadrado, eu posso dizer que a área é igual ao lado ao quadrado. Ou seja, o perímetro é a soma dos quatro lados, pessoal. Como os lados são todos iguais, nós vamos ter A mais A mais A mais A, ou eu posso resumir essa fórmula do perímetro em 4 multiplicado por A, tá certo? Uma outra figura plana que a gente vai ver é o retângulo. É figura com quatro lados, tendo dois opostos paralelos iguais. Então, nós temos aqui, ó, este A, ele é igual a este que é paralelo a ele, e este B é igual a este que é paralelo a ele. Então, esse lado A é diferente de B para ser um retângulo, porque se for igual, vai ser um quadrado, tá certo? No retângulo, pessoal, a gente tem que a área é a multiplicação deste lado, A, vezes esse outro lado B. Então, eu posso dizer que a área de um retângulo é A vezes B. O perímetro é a soma do lado A mais o lado B, novamente mais o lado A, novamente mais o lado B. Ou seja, A mais B mais A mais B, eu posso ainda dizer que é igual a 2A somado com 2 vezes B. Pronto, resumi aqui a fórmula do perímetro de um retângulo. Nós ainda vamos ver o triângulo, pessoal. O triângulo é figura de 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos, como nós estamos vendo aqui, tá certo? Ó, esse daqui é um ângulo, aqui é um outro ângulo, aqui é um outro ângulo. Na realidade, todo triângulo pode ser resumido na seguinte fórmula de área. A área de um triângulo vai ser base vezes a altura dividido por 2. Quem é a base? A base é qualquer lado que você escolher. Se você escolher AB como base, a altura vai ser a distância dessa linha AB até o outro vértice que está de frente para este lado. Então, a distância, né, a altura vai ser a distância dessa reta até o ponto C. Se você escolher C e B como lado, a altura vai ser a distância dessa reta CB até o lado A, que é o vértice oposto ao lado que você escolheu. Então, a base é um lado que você escolhe. A altura é a distância desse lado até o vértice que está acima desse lado que você escolheu, dividido por 2. Isso é a fórmula para a área de um triângulo. Então, a altura nós vamos ter a distância ali da base até o vértice. E nós vamos ter, então, a fórmula do triângulo, que se consiste em base vezes altura dividido por 2. E o perímetro, pessoal, vai ser a soma do lado A mais B mais C. Então, se eu chamar esse ladinho de A, esse de B e esse de C, nós vamos ter que o perímetro é a soma dos 3. Uma outra figura plana é o losango. O losango, pessoal, é uma figura de 4 lados iguais, porém seus ângulos não são retos. A matemática até diz que todo quadrado é um losango, mas na realidade, para a diferenciação que melhor caracteriza um losango de um quadrado embora tenha os 4 lados iguais, estes ângulos são diferentes de 90 graus. Então, nós vamos ter aqui, ó, ângulos diferentes de 90 graus que formam aí o losango. O losango ele tem duas diagonais. A diagonal maior, que vai do ângulo menor até o ângulo oposto menor. Então, nós vamos ter aqui, ó, diagonal maior. Os dois ângulos menores, a distância entre os dois forma a diagonal maior. E os dois ângulos maiores, a distância entre os dois forma a diagonal menor. E nós podemos dizer que a fórmula, né, da área vai ser diagonal maior multiplicado por diagonal menor dividido por 2. O perímetro vai ser a soma dos 4 lados, eu posso dizer ainda que é 4 vezes A. Tá certo, pessoal? O trapézio, pessoal, nós vamos ter uma base maior, paralela a uma base menor, e a altura vai ser a distância entre essas duas bases, tá certo? Então, essas duas bases, a distância entre elas, nós vamos chamar de altura. A fórmula para a área de um trapézio é base maior somada com uma base menor. A soma dos dois aqui multiplica pela altura e divide por 2. Depois nós vamos ter o paralelogramo, figura de 4 lados com lados opostos iguais e ângulos diferentes. Me fazem lembrar um retângulo, mas qual é a diferença desse para o retângulo? A diferença desse para o retângulo, pessoal, é que os ângulos aqui, ó, vão ser diferentes de 90 graus. Né? Assim como o losango difere do quadrado por os ângulos ser diferentes de 90,
O paralelogramo difere do retângulo quando os ângulos aqui são diferentes de 90 graus. E qual é a área de um paralelogramo? A área de um paralelogramo, pessoal, vai ser a base A vezes a altura. A altura vai ser a distância entre as duas retas A aqui, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, nós vamos ter a distância entre os dois aqui, nós vamos chamar de H, tá certo? Pronto, nós vamos ver mais aqui agora como figura plana, a área de um círculo. É uma figura circular, pessoal, como já diz, nós vamos ter que essa linha vermelha é chamada de circunferência e essa parte de azul aqui é chamada de círculo. A área de um círculo, pessoal, que é essa parte azul, é dada por π vezes r ao quadrado. R, pessoal, é a distância do centro do círculo até tocar a circunferência, que nós chamamos de raio. E π, pessoal, para definição matemática, ele equivale a 3,14. Por quê? Se você pegar aqui, ó, e fazer o perímetro, né? Vamos imaginar que isso daqui seja um pedaço de arame. Você corta ele ao meio e estica. Se você medir esse arame e dividir pela distância de um extremo ao outro do círculo, que passa pelo centro, você vai encontrar um valor igual a 3,14. Então, π vale 3,14. Se π equivale a 3,14, então nós vamos multiplicar ele pelo raio ao quadrado. O raio é a distância do centro até tocar a circunferência. E esse perímetro, ou seja, o tamanho dessa circunferência aqui, ó, é dada por 2π vezes raio. Isso nós vamos chamar de perímetro. Pega lá o seu PET agora, faça a sua atividade e depois envie para o seu professor. Mas antes de sair, se você ainda não se inscreveu, não perca a oportunidade, se inscreva no canal, é gratuito, é agora e você vai nos ajudar bastante, vai nos incentivar aí a continuar fazendo vídeo para você estar tirando as suas dúvidas, tá certo? E também não se esqueça de fazer aí um comentário e deixar aquele like, tá certo? Conto com a sua parceria. Até a próxima videoaula. Fique com Deus. Tchau.